São Paulo 2, Sporting 0. Queria saber agora onde é que estão os torcedores do Sporting lá, que quando eu falei que a gente deu sorte no sorteio da Copa do Brasil, onde é que eles estão agora? Eles estão aí assistindo ao vídeo que eles falaram, né? Não, que sorte que vocês vão ver aqui na Ilha do Retiro. Nada. No melhor jogo dessa quarta-feira, o Guardiola deve ter assistido ao jogo e ficado impressionado com o que o São Paulo fez contra o Sporting. Mas brincadeiras à parte, né, que amasso que o o City deu ontem no Real. Mas, rapaz, temos um time, temos um técnico, temos uma ideia de jogo. Pois é, né? Vamos lá, vamos falar dessa partida. Claro que o resultado fica condicionado à expulsão, mas vamos falar que o time jogou bem antes da expulsão do Fabinho, né? O jogador número 7 lá do Sporting. Que eu vi gente falando que não era pra ter sido expulso, mas gente, assim, a falta claramente é uma falta para cartão amarelo, né. Ele dá um carrinho por trás e trava a perna do Araújo no chão, então é uma falta até perigosa, que, pô, o Martinelli na Premier League, nesse final de semana, teve um lance parecido e tá fora da temporada, porque, teve problema no ligamento lá. Então é uma falta realmente perigosa, que foi feito em cima do Araújo. O ponto é que antes o juiz deu um cartão amarelo por reclamação, né, deu para o Fabinho e para o Nestor no mesmo lance, eles estavam lá se desentendendo, o jogo realmente foi um pouco mais quente, o árbitro usou muito os amarelos. Eu acho que, muita gente reclama da arbitragem brasileira, que fala que é muito intervencionista, dá muito cartão e não sei o quê. Mas, mano, como o jogador brasileiro é chato, né? Como o jogador brasileiro tenta ganhar cada lance. A gente vê agora o Gabigol novamente simulando, né? Tentando cavar uma expulsão. Então, assim, pô, só é culpar o árbitro, tudo bem, mas e o resto? E o jogador que toda hora, a cada lance dá uma chegada a mais, dá uma trombada a mais, usa um pouco mais de força, deixa o braço, irrita o adversário, acaba discutindo. Aí, quando o lateral não é a seu favor, reclama com o árbitro por causa de um lateral no meio campo, né? Então, assim, claro que a arbitragem brasileira tem que melhorar, tudo tem que melhorar, sempre. Mas eu acho justa as críticas que se fazem à arbitragem, né? Que é um pouco intervencionista e coisa do tipo. Porém, porém, não é na conta do árbitro, ou só na conta do árbitro que fica esses cartões amarelos. Tiveram vários cartões ontem, né? Vou até pegar aqui. Quem é que tomou cartão? Tomou lá do São Paulo, né? O Beraldo, o Nestor, o Rafinha. E do lado do Sport teve um, dois, três amarelos e o segundo amarelo que foi expulsão. Então, assim, sete cartões por um jogo, né? Se for comparar com Premier League, por exemplo, realmente é muita coisa. Mas aí também é porque, porra, toda hora, né? Sei lá, fora, né? Tipo, a gente fala muito do futebol europeu, mas no futebol europeu o cara toma um trancozinho, ele tenta seguir no lance. Aqui o cara toma um tranco, sai rolando. Enfim, não dá pra culpar só a arbitragem, tá? E a expulsão, como ele já tinha cartão amarelo, foi justa, tá? Era uma falta pra amarelo, realmente. Aliás, um pouquinho mais forte, era uma falta pra vermelho direto até. Pois bem, começando, né, pela arbitragem, vamos falar sobre o jogo em si. Uma coisa que me preocupou muito nessa partida foram as laterais, especialmente a do Rafinha, tá? A escalação de São Paulo, né, só pra passar aqui, foi o Rafael no gol, depois veio o Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patrick, então nossa dupla de zaga titular mesmo. O Caio Paulista ficou aqui em São Paulo, né, por problemas físicos, então para se preservar ele ficou aqui em São Paulo. Depois, no meio-campo, tivemos o Pablo Maia como único volante mesmo de ofício e 4 meia mais ofensivos, né? Então, Alisson, Nestor, Rato e Araújo. Segunda vez que o Dorival faz isso, eu achei bem interessante na primeira e funcionou de novo, né, ontem. Porque quando a gente coloca quatro jogadores mais ofensivos no meio-campo, você imagina que o time ficará um pouco mais exposto, né? Mas não, se todos eles cumprirem sua função defensiva, preencherem os espaços, recuperarem, né, fazerem a recomposição quando a gente perde a posse de bola, não ficará exposto de forma alguma. Perde, claro, combate no meio-campo, isso sim, mas não fica exposto. E mais à frente, o Caleri para fechar a equipe.
O que me preocupou nas laterais, o Rafinha tomou umas 3 bolas nas costas com a defesa postada, com ele bem posicionado, tipo, bem posicionado entre aspas, né, porque se tomar uma bola nas costas não é bem posicionado. Mas, porra, puxado, viu, puxado. Eu acho que é algo pra se ficar atento aí. O Sabino, né, jogou muito por aquele lado, chegou bem, a gente tomou alguns cruzamentos, algumas bolas perigosas ali, quase que o Sporting fez um 1-0, o Rafael fez um milagre lá, quando estava 0-0 ainda. Mas, aliás, falar sobre isso já, né, falar sobre o goleiro, tipo assim: "Ah, nosso sistema defensivo tomou sustos, mas fica com o 0 o 0 no placar, né, então parece que foi um bom jogo defensivamente". Concordo com quem se preocupa com isso, porque é algo a se preocupar mesmo, sabe. A gente pode não ter tomado o gol contra o Sport, mas a gente pode sofrer gols contra ou times menores, que tenham mais sorte na finalização, ou times com mais qualidade mesmo na finalização, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, como o Flamengo, e por aí vai. Então eu acho que é algo a se preocupar sim, por causa dessas bandas, né, as alas. O Rafinha realmente ele tem que se ligar, porque foi assim, ontem me preocupou bastante, sério. É algo que se feito no Campeonato Brasileiro, pode nos custar pontos, tá. Então fica, isso daí pra ficar ligado. Já do outro lado era o Patrick, a gente sabe que é um garoto ainda que, assim, eu estava ontem vendo o jogo, né. Meu pai, ele sempre teve uma coisa muito assim, pra ele, se o moleque for bom, entra e joga. Não importa quantos anos tem. 16 anos, pô, entra e já é titular, e já toma conta da posição, como foi, sei lá, como foi com Pelé, como foi com, sei lá, Zico, Neymar mais recentemente, aqui no São Paulo o Lucas Moura, o Casimiro depois ele teve uma queda, né, mas enfim. E sim, tem vários garotos que com 16 anos, 17 anos estão prontos, que o cara ele consegue já jogar no profissional sem nenhuma dificuldade. Porém, tem outros que não, que precisam maturar e faz parte, né, como por exemplo, um nome famoso no futebol mundial, o Xavi. O Xavi, ele não é da geração do Iniesta e do Messi, né, ele é de uma geração anterior. E ele estava lá e ele não conseguia realmente se desenvolver, ele não estava no nível esperado de uma jovem revelação, e quando ele foi começar a jogar mesmo, ele tinha 22, 23 anos, sabe. E aí subiu o Iniesta, o Messi e o resto é história. Mas, enfim, às vezes o cara demora um pouco mais, né. O próprio Pogba, por exemplo, com 16 anos comia a bola, mas hoje é um jogador um pouco mais fraco. Então assim, tudo bem, o Patrick não tá realmente no nível do profissional ainda, ele sente as partidas, dá pra perceber, né, que ele tem uma certa timidez, falta um pouco de confiança a ele, mas ele tem algumas qualidades. Lá no começo do ano eu falava que eu realmente não achava que ele era tudo isso, tá, ele pode ser um jogador útil para o elenco, mas ele não parece ter o potencial para ser um Wellington, por exemplo, que é o nosso lateral esquerdo, o nosso melhor lateral esquerdo, né, na teoria, espero que ele volte logo. Ou um jogador que possa realmente ser titular do São Paulo. Não me parece que o Patrick tem esse nível todo, mas vamos ter calma com o menino, tá. Então foi um pouco isso que pesou no lado esquerdo da nossa defesa. Não necessariamente que ele marcou mal ou tenha deixado espaços, mas é que a gente sabe que ele é um jogador que não passa tanta confiança assim. Pois bem, depois de tudo isso, né, o São Paulo fez um bom jogo, o São Paulo dominou boa parte da posse de bola no primeiro e no segundo tempo. O segundo tempo teve um a mais, né, em boa parte do segundo tempo, acho que foi lá por volta dos 15 que o Fabinho foi expulso. Então, ok, né, ok, dá pra entender que a gente tenha realmente mais posse de bola no segundo tempo. Porém, no primeiro tempo a gente teve o controle do jogo, mas tinha uma dificuldade, que era realmente agredir a última linha e finalizar. O Caleri não recebeu boas bolas, quando chegou uma boa bola ele furou, ele não pegou bem nela. Bom, faz parte, né. Eu acho que é complicado quando o centroavante ele fica o tempo inteiro esperando uma bola, mas, pô, demora tanto, que quando chega a bola ele tá meio frio, né, ele tá fora do jogo. Então isso daí acaba pesando, né.
E dá pra fazer um ok. Aceito o fato do Caleri ter errado aquele lance. Mas foi muito assim, o Caleri ele basicamente criou, ele participou do jogo, mas quando ele saía da área e fazia o pivô. E aí, a partir daí, sim, ele fazia alguma triangulação, alguma coisa do tipo. Ou muito pelo lado esquerdo, né? Tem uma gata miando ao fundo, eu acho que não dá pra ouvir, mas eu ouço. Enfim. Mas ele saía um pouco mais pela esquerda, né, e vinha fazer a triangulação junto com o Araújo e com o Nestor. Basicamente, o que o Dorival fez foi colocar o Rato na direita, o Araújo na esquerda e por dentro vinha o Alisson pelo lado direito interno, né, do campo e o Nestor por dentro no lado esquerdo. Algo que ele já tinha feito outras vezes. Foi interessante, no lado direito, o Rato ficava sempre muito aberto, o Alisson passava e recebia essa bola em profundidade. Teve umas 3 jogadas assim que, assim, o cruzamento não saiu certo, mas a jogada era boa, faltava só acertar o cruzamento, quase que a gente chegou ao gol dessa maneira, então realmente, assim, parece que é um time que, por mais que fale assim: "Ah, não tem tempo pra treinar", hoje, a gente olha o time de São Paulo jogando, parece uma equipe melhor treinada do que com o Rogério Ceni, sabe. Tem jogadas planejadas, assim, pode não ter como treinar, mas, pô, pelo menos os jogadores têm essas jogadas na cabeça. E, bom, acaba surtindo efeito, né. Claro que fazer o gol, às vezes, pô, tem que dar um pouco de sorte, né, fazer o gol é sempre falam que o gol é um detalhe, mas quando você vai ver um jogo de futebol, muitas vezes seu time tá lá amassando, amassando, tentando, 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 e faz um gol de uma forma completamente, inusitada. Ou então quantas vezes você tem 40 chutes e não consegue fazer o gol. Eu lembro, é que eu não lembro quem é que foi o vitorioso daquele jogo, mas era Santos e Corinthians por volta dos anos 2000, né. Foi quando eu aprendi que só faz gol quem chuta. Eu não lembro quem é que estava amassando quem, mas um dos lados estava amassando o outro, assim, quase os 90 minutos foi um amasso. E aí no finalzinho do segundo tempo, o único ataque que o time adversário deu, o cara pegou torto na bola, bateu no zagueiro e foi pro gol. Não, assim, e foi 1-0. Então, acontece, acontece. Faz parte do futebol esse tipo de coisa. Eu acho que o volume de São Paulo poderia ter sido melhor, a gente poderia ter agredido mais a última linha, poderia ter chegado com mais gente dentro da área. Aquele negócio, 4 jogadores ofensivos e muitas vezes tinham só 2 na área. Então, por exemplo, quando o Rato encontra o Alisson na em profundidade e cruza, né, tem que estar dentro da área no mínimo, o Caleri, o Araújo e o Nestor, no mínimo isso, tá bom. E o Rato, ele já tem que depois desse passe cortar pra dentro pra ficar com a segunda bola. Esse tipo de coisa faltou, esse tipo de coisa não aconteceu. Tem que melhorar, mas, gente, é um processo e sinceramente eu estou muito contente com esse primeiro momento aí da equipe do Dorival. Eu acho que são muitas coisas positivas, sério, muito, muito, muito o que a gente tem que tirar de forma positiva mesmo desse trabalho do Dorival. Eu acho que evoluiu muito. Eu sei que tem gente que continua a defender o Rogério Ceni, mas sinceramente, se você acha que as coisas são parecidas, pô, assim, não tenho como te defender, amigo. Porque é gritante a diferença do time, a qualidade do time. Os jogadores têm mais confiança, os jogadores sabem o que fazer em campo, os jogadores, sabe? Eles parecem que acreditam mais no técnico. E tem muito a ver com isso, né, o futebol. Você tem que acreditar no que você tá fazendo, não é um pouco puxado, não, um pouco mais complicado. E é isso que a gente viu com a equipe do São Paulo ontem, né, uma equipe que confia e tem boas ideias por trás, certo? E aí, segundo tempo, né, teve a expulsão do Fabinho, aí vem o dedo do técnico novamente. Eu vi aqui a expulsão, deixa eu ver. A expulsão foi aos 16 minutos. Com 22 entrou Luciano, Marcos Paulo e Gabi. Saíram Alisson, Rato e Araújo, né. E pouco depois, foi o quê? Com 26, né, São Paulo basicamente atacava da mesma forma, só que, ele colocou o Caleri e o Luciano lado a lado, às vezes era o Marcos Paulo e o Caleri lado a lado, o Luciano podia voltar um pouquinho ou avançar um pouquinho, enfim. E aí deu-se a jogada, né, até o lance que na batida, né, na segunda bola, o Gabi tocou de primeira para o Marcos Paulo,
que acertou um belo passe, um passe de calcanhar para o Luciano, que dentro da área deu um carrinho e fez o gol. 1-0 para o São Paulo, tudo resolvido. E assim, sabe o que eu gostei desse lance? Porque mostrou exatamente o que o Marcos Paulo deveria fazer nos outros jogos. Ele é um jogador, assim, o gesto técnico dele não é tão difícil assim. Tá, um jogador profissional, ele é capaz de tocar de calcanhar para um companheiro que tá logo atrás dele. Isso daí não é difícil. O difícil é o pensar isso. E isso daí que poucos jogadores fazem. E essa é a capacidade de Marcos Paulo, de pensar esse tipo de coisa. Quando você consegue pensar e executar rapidamente, sem passar o pé em cima da bola, sem segurar a bola, sem tentar humilhar o adversário, não humilhar, mas ficar driblando o adversário, coisas assim, sem a necessidade de fazê-lo, é aí que o Marcos Paulo encontra seu melhor futebol. E sobrou pro Luciano, que também, sem firula, sem passar o pé em cima da bola, só chegando e chutando de carrinho, é aí que o Luciano encontra seu melhor futebol também. 1-0 São Paulo. E o Gabi não tem o que falar. Já falei, né? Vocês sabem que eu sou fã dele e é isso. Pois bem, a partir daí, o Sport até tentou chegar uma bola ou outra, né? Mas eu acho que foi muito porque o São Paulo ficou um pouco mais exposto mesmo, tá? Não tinha mais a necessidade de tanta gente assim marcar. Então o Sport via, o Sport era atraído e a gente tinha um espaço para correr nas costas, né? Com 32 minutos, o Arboleda foi pro chão, preocupou, ele brincou que é só cãibra, né? Ah, bom, jogar em Recife não é fácil e boa parte das cãibras são por desidratação. Então, quando você joga num clima mais abafado, que você não está acostumado, não sei o que, pode ser isso. Tomara que tenha sido só isso, que realmente não apareça nada, assim, nada que tenha necessidade de nos preocupar sobre o Arboleda. Mas realmente, né, o lance lá preocupou, entrou o Alan Franco no lugar dele, Alan Franco não foi nem exigido, né, não tem nem muito o que avaliar quanto a isso. Só tô vendo uma coisa aqui, uma dúvida. Ah, certo. Pois bem, e aí, depois o São Paulo, assim, até sofreu um ataque ou outro, mas nada muito perigoso não, o Sport meio que tirou o pé, tirou seus principais jogadores já, e aí foi o São Paulo controlando a partida, até que aos 43 o Gabi, de novo ele, né, de novo ele, assim, o quê? Ele encontrou um belo passe pro Caleri que cruzou pra trás, teve um desvio na zaga, então infelizmente não foi contabilizado como assistência pro Caleri, eu acho injusto, tá, deveria ser dado assistência pra ele, mas ele cruzou para trás e o Marcos Paulo chegou para fazer o 2-0. É isso, 2-0 São Paulo. Classificação mais que encaminhada, porque imagina, se a gente ganhou lá, com eles dando seu máximo, né? A gente imagina que aqui no Morumbi, tendo controle do resultado, o controle da posse de bola, a torcida a seu favor, é muito difícil pensar que iremos sofrer qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, muito bom resultado. Parabéns aos comandados do Dorival Júnior. É isso. Abemos técnico. É... Posição por posição, vai. Melhor, jogador por jogador. Rafael, quando foi exigido, fez milagres. É algo a se preocupar? Sim, mas o goleiro também tá lá pra isso, né? Pra fazer esses milagres. Se for corriqueiro, se todo jogo ele estiver fazendo 2, 3 milagres, aí é pra realmente abrir o olho e ficar ligado. Mas ele fez uma baita defesa quando tava 0-0. Que rapaz, a cabeceia queima-roupa. Rafinha, já falei, foi mal. Quando ele passou, ofensivamente ele até ajudou. Porém, na marcação, assim, puxado, viu? Puxado. E ó, o Barbieri, por exemplo, que é o próximo técnico que iremos enfrentar, né, contra o Vasco da Gama, aí nesse. É sábado ou é domingo? Eu sei que é 6h30. Dia 20, sábado. Então, no sábado, o Barbieri certamente assistiu a esse jogo. E certamente, ou se ainda não assistiu, irá assistir. E certamente percebeu que tem um problema ali no nosso sistema defensivo, então tem que ser solucionado para a próxima partida já, tá? Já, porque vamos enfrentar um time complicado, um time de Série A. Pode não estar no seu melhor momento, pode não ser o Super Vasco, né? Mas, mesmo assim. Aliás, reencontro com o Léo, hein? Ou Léo Pelé, que não gosta de ser chamado de Léo Pelé, mas desde que ele falou que não gosta de ser chamado de Léo Pelé, ele é conhecido como Léo, o Léo Pelé, que não gosta de ser chamado de Léo Pelé.
Arboleda, muito bem, preocupou na parte, né, na parte física, né, por ter saído, mas não tenho muito o que falar. E se ele, sinceramente, se o Arboleda for poupado, eu sei que o Diego Costa dá conta do recado, tá? Pode não estar no mesmo nível do Arboleda, mas eu sei que eu pelo menos confio no Diego Costa para substituir o Arboleda ou o Beraldo. O Beraldo, novamente, uma baita partida. Aliás, eu não falei, os lançamentos que ele deu, nossa, nossa, cada bola. Boa parte dessas jogadas que saíram com o Rato na direita, o Rato e Alisson, era do Beraldo pegando a bola lá na esquerda e lançando e fazendo essa virada de jogo na diagonal. Pô, se o São Paulo vender ele por menos de 50 milhões de euros, perdeu dinheiro, tá? Só pra avisar. Sem sacanagem. Ponto. Patrick, tem que mostrar segurança. Não fez um jogo ruim, não comprometeu, mas precisa de mais, tá? Precisa de, sabe, aquela coisa. É que não é palpável, mas o ter grande, é isso que falta. Ele tem que mostrar, pelo menos, que tá com vontade ali. Não que falte vontade, mas tem que, sabe, dessa garra a mais. Pablo Maia, novamente um bom jogo, novamente só ele na marcação. Me preocupa o fato de ele estar jogando muitos minutos, né? Ele tá fazendo muitas e muitas e muitas partidas. Eu acho que tinha que dar uma poupada aí no menino Maia, mas enfim, né? Não sei se o. Me parece que o Dorival não tem a mesma confiança nos outros. O Lua tem um problema físico e o Mendes. A gente não sabe exatamente o porquê que o Mendes não tem jogado, tá? O, o Dorival, pelo menos, não falou por que ele não tem jogado. Alisson, o jogo ok, podia ter feito melhor, tá? Podia ter realmente finalizado melhor as jogadas, um pouco discreto, mas quando apareceu foi ok. Nestor, jogo número 150 pelo São Paulo, ó. Quem diria? De novo, boa parte das jogadas criadas foram do. Agora tem uma gata tentando arrombar a porta. Sim, ela consegue abrir a porta, tá? É só ela ter um pouquinho de vontade que ela abre a porta. Mas. Boa parte das jogadas criadas, especialmente no primeiro tempo, vieram com o Nestor, tá? Então, claro que ele não teve assistência, ele não fez um gol, porém, ele é o cara que cria essas jogadas. Só falta um pouquinho mais de sorte e qualidade na finalização delas. Rato fez um bom jogo, tocou bastante na bola até, tá? Ele até participou bastante da partida pelo tempo que ficou em campo. Porém, tá faltando coisa, tem que finalizar um pouco melhor as jogadas, tá, né, não é o mesmo Rato do começo do ano, tá. Eu acho que tem que voltar a ser aquele atleta. O Araújo, ótima partida novamente, criou várias jogadas, acabou conseguindo a expulsão, né, ele tem esse drible, ele tem essas coisas que é um pouco falta no São Paulo, né, esse drible rápido mesmo, drible em progressão e não só aquele drible besta, né. Enfim. Caleri, tem que melhorar na finalização, tá? Eu acho que, por mais que eu entenda o fato de, só chega uma bola pra ele, ele acaba perdendo, faz parte. Faz tempo que eu não. Que eu tô pensando, quando é que foi a última vez que o Caleri resolveu um jogo pra gente? O Caleri pegou, sabe, e fez, tipo, pô, o jogo tá complicado, tá amarrado, não sei o que. O Caleri foi lá e, pum, 1-0 Caleri. Não lembro, pelo menos. Talvez seja uma memória curta mesmo, mas, enfim. Eu acho que nesse tipo de lance, ele precisava resolver, precisava fazer o gol. Não fez, mas ok, né? E aí, quem entrou? Marcos Paulo. Falar o quê? Assistência brilhante e gol. Então, né? Pra mim, é um melhor a partida. Luciano entrou, fez um gol, depois sumiu, tá? Assim, depois do gol, o Luciano praticamente não fez mais nada em campo. Tem que aparecer um pouquinho mais pra partida, mas ok, né? Não dá pra exigir também muito assim do jogador. Fez lá seu golzinho, então tá ótimo. O Gabi, perfeito como sempre. Depois entrou Alan Franco e Natan. Não tem muito como avaliar, o Natan só jogou 9 minutos. O Alan Franco jogou um pouco mais que isso, mas não foi exigido também lá na fase defensiva, então era mais saída de bola só e até aí ele é bom nisso. Beleza, foi isso, São Paulo e Sporting. Rapaz, voltamos com vantagem aí e provavelmente estamos na próxima fase da Copa do Brasil, né? Tem que acontecer uma hecatombe para o São Paulo ser eliminado agora. Mais alguns milhõezinhos para essa gestão que não sabe gerir a parte financeira do clube. Certo? E aí, o que você achou do jogo? O que você achou desse primeiro, sei lá, dos primeiros jogos do Dorival?
Me parece que o futuro com esse técnico parece bom. Espero que o time volte a figurar em posições um pouco mais elevadas, né. Quem sabe até a gente possa sonhar com uma pré-libertadores. Não sei, por que não? Agora me parece que a gente tem um time melhor treinado e melhor gerido. Certo? Muito obrigado, deixa aí comentário, like, inscrição, compartilhamento e você já sabe o resto. Tchau.